Doutor Rafael, vamos lá. O jogador pertence ao Vitória, tá? O Grêmio quis contratá-lo, pagou a multa rescisória que está estipulada em contrato. É, por que não é tão simples assim, do tipo, o Grêmio pagou, logo ele vem para o Grêmio, já que esse é o desejo do jogador? Por que não é tão simples assim quanto parece? Bem, Cristiano, eu vou fazer uma parte introdutória, que ela é um pouco mais chata, um pouco mais densa, mas é importante para que a gente se situe no meio do direito em relação aos contratos. O contrato de um atleta com um clube de futebol, ele não é um contrato de trabalho simples, tanto que ele traz no próprio nome, contrato especial de trabalho com a nova lei esportiva, né? E ele tem uma quantidade de regras e normas que elas não são exclusivas de uma área do direito. Tem as legislações trabalhistas, dos contratos civis, tem as normas de direito internacional. No caso, o contrato esportivo, o contrato especial de trabalho esportivo, ele tem uma norma em termos esportivos que é emanada lá na FIFA. E, via de regra, os contratos, e a FIFA estipula isso no seu regulamento de transferências, eles têm uma certa estabilidade. Eles não são contratos para serem rescindidos. Em tese, é isso. Tá? A rescisão, que nesse caso é uma rescisão sem justa causa, ela é uma espécie de exceção. E por isso causa essa certa confusão. Né? O Vitória ele se apega ao fato de quem depositou a multa rescisória foi o Grêmio. E o Grêmio não é ator neste contrato entre o atleta e o Vitória. O contrato ele estabelece a relação de direito material, a relação jurídica entre o Lucas Esteves e o Esporte Clube Vitória. Né? Sendo o Grêmio o depositário dessa multa, o Vitória diz assim, ó, bom, não é o atleta, não é com quem eu tenho relação que depositou essa multa, então eu vou afastá-la, vou devolver para quem me depositou esse dinheiro e não vou acionar a cláusula rescisória. Tá? Esse é o primeiro ponto, que é o primeiro ponto que é bem frágil do ponto de vista jurídico. Porque não importa quem depositou, o contrato está rescindido, né? Desde que a notificação posterior ao depósito saia por parte do agente do atleta, do intermediário, do próprio atleta, está rescindido o contrato, tá? O problema é que este contrato em especial do Vitória, ele tinha um parágrafo agregado nessa cláusula que permitia ao clube, ao Vitória, né, a negativa dessa rescisão mediante um depósito de 10% do valor, que não foi expresso em percentual, mas está lá em valores de R$100 mil, ao atleta diretamente. E o Vitória exerceu, em tese, essa negativa de rescisão. Tá? A discussão que cabe agora, e a discussão que vai estar lá na CNRD, e que vai ter que sair uma decisão disso, né, é que esse parágrafo de negativa da rescisória, ele é válido ou ele é inválido? Essa é a questão. Porque a Lei Geral do Esporte trouxe lá da Lei Pelé a obrigatoriedade de constar nos contratos especiais de trabalhos esportivos uma cláusula rescisória. E, portanto, é um direito do atleta não ter limitada a sua prática esportiva ou sua prática profissional. Né? E, nesse caso, a contrapartida é exatamente a compensação, que nesse caso aí é uma indenização. É uma cláusula indenizatória esportiva, né, que no caso estava fixado em 1 milhão, o Grêmio depositou 1 milhão, o atleta depositou esse 1 milhão de dólares, né, seria a rescisão contratual e ele estaria livre para acertar com o Grêmio. Esse é o resumo, assim, dando um panorama geral. Se bem entendi, então, o argumento do Vitória, que o senhor caracteriza como frágil juridicamente,
é que quem deveria ter depositado esse $1 milhão seria o jogador e não o Grêmio, é isso? Isso. Esse é um argumento priori, né? É o início do argumento. Ele é complementado com esse parágrafo que foi colocado no contrato de trabalho do atleta, dessa negativa de rescisão em caso de uma oferta de um clube nacional rescindido. No caso, exatamente no caso que aconteceu. E a partir daí, pelo que o senhor descreve, a CNRD vai avaliar se essa cláusula é válida ou não. O que eu pergunto para o senhor na condição minha de leigo é o seguinte: essa cláusula ela é propriamente legal? Porque o que está me parecendo é o seguinte: o jogador quer jogar no Grêmio. O Grêmio pagou a multa que está estipulada em contrato e o Vitória, pelo que me parece, prende o jogador ao clube mesmo com a multa sendo paga. Exato. Assim, Cristiano, eu não gosto muito de falar em legal e ilegal. Para mim, o campo de avaliação desta discussão aqui é válido ou inválido, né? Esse parágrafo da cláusula de rescisão do atleta, para mim, ele é inválido, porque ele desconfigura a cláusula de rescisão, né? De certa forma, analisando assim à luz da teoria dos contratos, eu não quero ser muito teórico aqui, ele cerceia a liberdade do atleta, ele limita a manifestação da vontade da parte, que é um dos princípios básicos de qualquer relação contratual. Né? Ele diz assim, ó, tu pode rescindir mediante o depósito da multa indenizatória lá. Só que se tu depositar, eu tenho direito de negar esse depósito. Então, ele descaracteriza uma cláusula que não é só uma cláusula contratual, meramente contratual, é uma cláusula contratual decorrente de uma condição, de um requisito legal previsto na lei. Então, por isso que eu acho que, nesse caso, a CNRD ela deve ir por esse lado mais legalista e obviamente, se a gente for pegar o aspecto temporal do contrato, a gente pode dizer o seguinte: no momento que o Grêmio depositou e comunicou Vitória, esse contrato está rescindido de pleno direito. Não tem como tu voltar no tempo. Não tem esse parágrafo que o Vitória colocou nesse contrato, ele seria uma espécie, não é nem uma renovação contratual, nem uma inovação, seria uma manutenção contratual, uma coisa que, assim, eu acho pouco factível do ponto de vista jurídico. Um contrato já rescindido, ele volta a valer, ele volta a ter validade no mundo jurídico de uma forma que vai gerar efeitos para terceiros. Eu imagino que o Grêmio já deva ter acerto com esse atleta, já deve ter pacto com esse atleta, a quantidade de prejuízo que isso pode causar, enfim, eu acho muito difícil, na minha opinião, obviamente, que o desfecho dessa negociação não seja favorável ao Grêmio, isso me surpreenderia muito.